O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras. Reverendíssimo Padre Francisco, meu irmão no sacerdócio, meus queridos filhos e filhas aqui presentes nessa basílica, santuário, meus queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelo nosso canal, pela nossa TV. Que conforto que dá para nós a liturgia dessa quinta-feira da primeira semana no tempo do Advento, nesse dia que nós rezamos, pela Pastoral da Criança, o Dia Nacional do Voluntariado. Nas tuas dificuldades, nos teus problemas do dia a dia, nos teus anseios, aonde você busca a tua segurança? Este é o questionamento que nós podemos fazer quando olhamos para a liturgia desse dia. O Evangelho nos deixa bem claro: para uma casa não cair, o seu alicerce deve ser feito sobre a rocha e não sobre a areia, porque a areia, com o tempo, o vento pode levar a areia embora, a tempestade pode fazer que a areia corre e deste frágil alicerce assim desmorone. Já diferente quando é construído sobre a rocha. Uma das coisas que chama muito a atenção aqui nas nossas construções paraenses, eu que sou de São Paulo, que é diferente, lá quando a gente vai fazer alicerce, a gente usa apenas o concreto, Aqui a gente usa a pedra preta, que é justamente que dá essa base, que segura, depois que a gente levanta. E justamente se a gente usa ali a pedra como base, provavelmente não cairá, a não ser que o construtor não for um bom construtor. Por que eu estou dizendo isso? O Evangelho deixa bem claro que se nós não queremos passar por desespero, a nossa segurança, como também diz a primeira leitura, como também diz o nosso salmo, deve estar em Deus. Muitas vezes nós sofremos porque na hora da dificuldade procuramos um lugar errado. No desespero, vamos em tantos lugares, menos na casa do Senhor. E aqui também não podemos perceber uma realidade. Se fala de construir a casa, muitas vezes nós pensamos na casa pedra ali onde nós moramos. Mas não podemos esquecer que o teu corpo, o meu corpo, é casa do Espírito Santo, é morada de Deus. E esta casa aqui, que você carrega aí, com a carne e o osso, com a pele, todos os seus órgãos, é justamente as paredes. O alicerce que vem através da alma do Espírito é a tua vida de oração. Por isso preste atenção. As pessoas que participam da igreja toda semana, que rezam todos os dias, que vivem os sacramentos,
seja da penitência, seja da Eucaristia, aqueles que buscam viver de maneira adequada a vida conjugal, buscando um matrimônio, respeitando um ao outro, aquele que de fato tem a preocupação de viver os seus atos de piedade, seja a oração do seu terço, seja as suas novenas, aquele que com todo respeito diante de uma igreja, entra enxergando aqui de fato como um lugar sagrado, aquele que lá na sua paróquia, quando o seu pároco lhe convoca para um momento de formação, para um momento de espiritualidade, quando você, que é esse sujeito, que diz sim, que reza, que participa, que se compromete, que faz jejum, que é solidário com os outros, que é generoso, vocês percebem a diferença. A mesma pessoa numa família, agora vocês vão entender, quantos em nossas famílias, quando nós olhamos para os irmãos, aqueles que participam da igreja e aqueles que não participam da igreja, quando perde o seu pai e a sua mãe, que é a segurança, aquele que o padre acabou de descrever agora, que é de igreja, ele fica sereno e tranquilo. Agora aquele que não é de igreja, aquele que não reza, aquele que não tem comprometimento, aquele que não coloca em Deus a sua segurança, a primeira coisa que ele vai querer fazer é brigar com Deus. Por que, Senhor, aconteceu isso? Por que levou a minha mãe? Por que levou o meu pai? Ou por que levou o meu filho? É porque, quem sabe, esses questionamentos estão no seu coração, porque a tua segurança não está em Deus, tua segurança está em coisas, a tua segurança está em matéria, a tua segurança está em pessoas, e tudo isso é passageiro. E aí, literalmente, como na gíria diz, quando aparecem essas dificuldades, a casa cai. Agora é diferente. Uma pessoa que reza, uma pessoa comprometida, diante da dificuldade do dia a dia, quando a pessoa morre, por mais amor que ela fala, que ela tem aquela pessoa, ela fala: nossa, graças a Deus, pois ela está com Deus. Outro dia achei interessante, na minha casa, estava mudando os canais, estava aparecendo lá um desenho, Ratatouille, se eu não estou enganado o nome, e ali mencionava, de um jovem todo atrapalhado que queria ter um emprego, é enviado para trabalhar ali num grande restaurante, e quando ele chega ali, é apenas um auxiliar, um faxineiro ali, e o chefe da cozinha responsável trata ele com arrogância, Aí alguém fala: não, mas ele é o filho do dono que morreu, E é interessante que ele pergunta, Um fala: a mãe dele morreu também. E fala o nome da personagem, e é interessante que ele volta àquela resposta: não, me desculpe ter agredido assim, dessa forma, não, eu estou tranquilo, porque a minha mãe é daquelas que acreditava na outra vida, na ressurreição, na vida eterna. Um simples desenho dando uma catequese. Essa é a certeza que nós devemos ter no dia a dia, que diante das dificuldades, se eu tenho fé, se eu busco a Deus, quem está do meu lado? Deus. Então eu posso perder a casa, que eu não vou desesperar, posso perder os meus bens, que eu não vou me desesperar, posso perder aqueles que eu amo, eu não vou me desesperar, porque a minha segurança é o meu Senhor. Por isso que no Salmo, no finalzinho do último versículo nós rezamos, dizia: bendito seja aquele que entra nos seus atos, aqueles que entram na casa do Senhor e bendizem a Deus, porque o louvor liberta, o louvor nos dá uma tranquilidade. Por isso que o Salmo também nos convidava: dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. E eu falo que Deus é bom demais mesmo, porque até quando nós fazemos algo de errado, às vezes Deus, na sua misericórdia, é capaz de tirar algo de bom para nós. Por isso que a nossa segurança deve estar nele. Por isso o Senhor deve ser essa minha fortaleza, deve ser essa minha rocha. Agora, quando eu troco Deus por outras situações, prepare,
porque o tombo vai ser feio. E não podemos deixar para mudar para amanhã, porque quem de nós sabemos a hora que nós vamos morrer? Ninguém. Por isso que um provérbio popular já diz: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para ser de Deus amanhã. Não deixe para procurar Deus amanhã. Quem sabe você que nos acompanha aí por meios de comunicação, não perde uma missa na TV, mas faz muito tempo que você não vai na sua paróquia. Faz muito tempo que você não faz um serviço solidário lá, um ato concreto. São Tiago já diz: a fé sem obras de nada adianta. Que a nossa fé possa ser verdadeira. Por isso não tenhamos medo de testemunhar aquilo que nós acreditamos, porque daí aquilo que nós ouvimos a primeira leitura, naquele dia cantarão esse canto em Judá, e uma cidade fortificada é a nossa segurança. Podemos fazer a acomodação que essa cidade fortificada é a igreja, na qual nós podemos entrar cantando, jubilosos pelas maravilhas de Deus, na qual nela podemos entrar e colocar também as nossas dificuldades, na qual nela de fato nós vamos poder expressar toda a nossa confiança e a nossa esperança em Deus. Não adianta, meus queridos filhos e filhas, até dizer que acreditamos no Senhor, mas não ter compromisso. No início do Evangelho já dizia, né, olha aqui: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então não é só dizer que acredita em Deus. Às vezes eu fico meio revoltado com alguns canais evangélicos, quando você vai assistir algum documentário, algum repórter, às vezes vão fazer algumas entrevistas, né, na cadeia para atacar a igreja. Aí nesse instante eles vão perguntar para o presidiário: ah, que religião que você é? Aí muitos deles respondem: sou católico. Mas eles esquecem de fazer a segunda pergunta: qual foi a última vez que você foi na igreja? Muitos deles responderiam: na minha primeira comunhão, no 7º dia lá do meu mano que morreu. Então não adianta dizer que é Senhor, Senhor, mas se não muda. Às vezes até o bandido tem fé. Outro dia o Dom Alberto contava para nós sacerdotes que numa visita ao presídio, um dos encarcerados partilhava com ele que ele era ladrão, mas ladrão profissional, né? Ele não era qualquer coisa. E toda vez antes dele fazer um assalto, ele rezava pedindo a bênção de Deus. São situações que nos levam a questionar. Então, de fato, não adianta só ter fé se não tem o desejo de mudança. Que essa liturgia de hoje possa nos ajudar a olhar o nosso interior e ver de fato em que tenho colocado a minha segurança: em Deus, coisas, pessoas ou dinheiros. E termino como no início da minha homilia. Veja a diferença de alguém que põe a sua confiança em Deus na mesma família, e de alguém que não tenha confiança em Deus, de alguém que não procura a igreja. Bem, que tipo de cristão que você quer ser? Depende de você escolher. Maior prova do amor de Deus por você: a liberdade. Deus não te obriga a ser dele, Deus não te obriga a vir na igreja. Depende de você, que você possa fazer a escolha certa. No instante de silêncio, pensemos nisso.